Olá pessoal, meu nome é Marina Araújo e eu sou tradutora e revisora profissional. Eu trabalho mais com textos científicos, então hoje eu vim trazer uma revisão na prática. Eu selecionei alguns trechos de artigos que têm um problema em comum e a gente vai olhar esses trechos caso a caso e identificar qual é esse problema e como corrigir. Lembrando que o nosso objetivo sempre com a revisão é deixar o texto mais claro, né, a mensagem mais objetiva, para que a pessoa leia e entenda de cara o que significa, e também para deixar esteticamente mais bonito. Se você se interessa por esse assunto, já te convido a se inscrever no nosso canal, porque aqui toda semana nós falamos sobre escrita científica em inglês para pesquisadores brasileiros. Então, se você se inscrever e deixar o like aqui, o YouTube vai entender que você gosta desse tipo de assunto e você precisa dele para se tornar um pesquisador melhor. Bom, sem mais delongas, eu vou começar aqui mostrando para vocês o nosso primeiro exemplo e a gente vai seguir da seguinte forma. Eu vou ler com vocês o trecho, vou explicar mais ou menos o que significa em português e apresentar quais os problemas que a gente vai resolver nesse trecho, ok? Bom, nosso primeiro exemplo é esse aqui. Regarding glucose, there was its accumulation compared to control for the X1 and X2 treatments, indicating that exposure times of 5 and 10 minutes reduced the activity of glucose-converting enzymes to organic acids. Certo, a gente tem aqui um texto sobre um assunto de química, biologia, mais ou menos nessas áreas, né? Falando sobre o uso da glicose e os tratamentos que foram feitos para identificar como que as enzimas, né? Deixa eu colocar aqui, enzimas atuam diante dessa glicose. Bom, qual que é o problema que eu escolhi para falar para vocês nesse vídeo? Vocês vão ver que é um problema recorrente nesse e nos próximos exemplos que a gente vai ver. Essa expressão inicial aqui, ó, regarding glucose. O que é essa expressão regarding ou então concerning tal coisa, about tal coisa? Então, você faz uma introdução sobre o que aquela frase vai falar, né? Então, sobre esse assunto, qual que é o problema de usar essa expressão? Ela em si não tem um problema, o problema é a continuação. Como que continua essa frase, né? A gente tem aqui, regarding glucose. Então, com relação à glucose, there was its accumulation. Houve seu acúmulo. Bom, e qual que é o problema principal dessa frase? O problema está em usar essa expressão aqui, o nosso glucose, né, sobre o assunto, e esse assunto estar aqui no sujeito. Esse é o problema. Se o assunto está no sujeito, por que você precisa introduzir o assunto, certo? Por que você não pode colocar logo o sujeito de cara? Então, por exemplo, glucose accumulated, né? A glucose acumulou. Em vez de falar sobre a glicose, ela acumulou. Entenderam? Tem essa repetição totalmente desnecessária. Então, o problema não está em usar essa introdução, regarding glucose. O problema está em repetir esse assunto no sujeito. Se você quiser usar essa introdução, regarding glucose, a frase da frente vai ter outro sujeito, vai ter outra informação que não é copiar o que você acabou de falar, certo? Por exemplo, regarding glucose, there is a phenomenon that... tananana. Ou então, it's necessary to... nananana. Certo? Outra coisa que você vai falar, você não vai repetir o sujeito. Então, como que a gente vai arrumar isso aqui? Primeira coisa, uma opção é fazer isso que eu falei para vocês, né? Pegar a glucose e colocar direto como sujeito. Glucose accumulated compared to control for nananana. Essa é a forma mais simples de resolver esse problema. O que está repetindo? O assunto do regarding nananã e o sujeito da frase que tem na frente. Então, nananã is não sei o que lá. Ou nananã, verbo não sei o que lá. Então, tá repetindo? Coloca tudo como sujeito. Ah, mas e se eu perder essa introdução que eu quero fazer, né? Vai ver, é importante eu colocar isso.
no começo de cada parágrafo. Sobre tal coisa, achei isso. Sobre outra coisa, achei aquilo. Sobre tal variável, achei aquilo. Eu vou perder isso se eu tirar esse regarding, nananana. Sim e não. Às vezes você não precisa fazer essa introdução, porque você corre o risco de fazer isso. Você já está falando da variável, ou então você já está falando da substância. Então já coloca aquilo no início da frase que a pessoa vai entender que a frase é sobre aquele assunto, certo? Não tenham medo de tirar isso aqui. Outros pontos que eu acho que podem ser mexidos aqui nessa frase. Indicating that exposure times of 5 and 10 minutes reduced the activity of glucose converting enzymes to organic acids. O que o autor quis dizer aqui? Ele falou glucose converting enzymes. Então, é uma enzima que converte a glicose. É um tipo de enzima, né? E aí, essa enzima converte a glicose para quê? Formando o quê? Aí ele colocou aqui, né? Organic acids. Qual que é o problema? Esse to organic acids, ele está conectado com esse verbo aqui, converting enzymes. Converting enzymes. Só que o converting aqui, esse verbo, ele está na posição de adjetivo. Então, se a gente colocar esse adjetivo aqui, converting, como se ele estivesse funcionando também como verbo para dizer que a conversão é feita em ácidos orgânicos, a gente está misturando as estruturas. Então, ou a gente fala glucose convert enzymes, né, enzimas que convertem glucose, ou a gente fala enzymes that convert glucose into two organic acids. Entenderam? Ou você usa o converting como adjetivo, e aí tira o organic acids, ou você usa o converting como verbo, e aí você coloca o organic acids. Bom, pensando nesses pontos que eu apontei, eu vou trazer para vocês duas opções de revisão desse trecho. Por que eu trouxe duas opções? Uma tem lá no finalzinho, aqui, o converting como adjetivo, e o outro tem o converting como verbo. Essa é a principal diferença entre eles. E aí, como que eu resolvi aquele comecinho, né? Eu coloquei a glicose como sujeito, então glucose accumulated. E aqui eu fiz uma outra alteração para facilitar a leitura. Vejam só como estava antes, né? Tava there was its accumulation compared to control for the X1 and X2 treatments. Então, o acúmulo foi comparado ao controle para os tratamentos. O que acontece? Os tratamentos são comparados com o controle. E aí você compara o que aconteceu dentro de cada tratamento com o que aconteceu dentro do controle. Então, aqui está assim, comparando o acúmulo com o tratamento, entenderam? Sendo que a comparação é entre os tratamentos e o controle. Então, eu alterei isso para ficar mais claro. Ficou glucose accumulated in treatments X2 and X1 and X2 compared to the control. Aí coloquei um ponto. Por que eu pus um ponto aqui? Porque em geral em inglês a gente usa frases mais curtas. Estaria errado deixar indicating, como está lá no exemplo? Não estaria, mas eu prefiro sempre que possível deixar as frases mais curtas. Até porque essa frase aqui, que começa com glucose, ela introduz o tema desse parágrafo. Então, a frase resume o resultado, né? Então, a glicose acumulou nos tratamentos tal e tal, comparado com o controle. Ponto. Esse foi o resultado que eu encontrei. E aí, na frente, eu comento esse resultado. O que ele quer dizer? It indicates that exposure times of 5 and 10 minutes reduced the activity of glucose-converting enzymes. Então, coloquei o que significava e aqui mantive o exemplo aqui com o converting como adjetivo, né? Glucose converting enzymes. Aqui embaixo, em cima tá igual, glucose accumulated in treatments X1 and X2 compared to control. It indicates that the exposure times of 5 and 10 minutes reduced the activity of enzymes converting glucose to
organic acids. Viram que aqui a gente tem uma continuação? Então, enzymes converting glucose to. Então, as enzimas convertendo a glicose em alguma coisa, certo? Então, tem esse uso diferente aí nos dois exemplos do converting. Agora, a gente vai para o segundo exemplo. Vocês podem ver que ele começa igual ao primeiro. Regarding alguma coisa. Então, regarding time of storage. E aí, qual que é o sujeito da frase que vem na frente? Time of storage, né? Regarding time of storage, it reduced. Então, com relação ao tempo de armazenagem, ele reduziu. Então, o tempo de armazenagem reduziu. Percebe que é muito mais simples falar o tempo de armazenagem reduziu? Não sei se armazenagem é a melhor palavra aqui, mas é mais ou menos isso. Se você entendeu o que eu fiz no exemplo anterior, te convido a pausar esse vídeo agora e reescrever essa frase e depois voltar para ver como que fica a resolução. Bom, a primeira coisa aqui que a gente tem que olhar é isso que eu falei, né? A gente tem aqui time of storage e tem aqui time of storage retomado sem necessidade. E aí ele continua, reduce the firmness of all samples compared to fresh juice. One day of storage. Então, reduziu a firmeza de todas as amostras comparadas ao suco fresco, né, que ficou armazenado por um dia apenas. Como que a gente vai resolver? A gente vai colocar esse assunto que foi mencionado no início como sujeito da nossa frase. Então, vai ficar assim. Time of storage reduced the firmness of all samples compared to fresh juice. Certo? Então, em vez de a gente colocar regarding, assunto, verbo, a gente só coloca assunto, verbo. Se você acertou, comenta aqui embaixo, eu quero saber também se vocês tentaram fazer e conseguiram acertar. Agora vamos para o nosso último exemplo, vocês vão ver que ele está um pouquinho diferente e tem palavras sobrando mais ainda do que nos outros. Então o exemplo fala assim, on the technological transformation journey aspects. Então, em vez de a gente usar regarding aqui, a gente tem on, que tem o mesmo sentido, né, com relação a, sobre o assunto. It can be noted that this is a relatively recent movement in companies. Qual a diferença aqui? A gente tem uma frase antes do nosso sujeito retomado aqui, né, que é this. O que essa frase quer dizer? It can be noted that. Pode-se notar que, né? Imagino que seja uma tradução bem direta, assim, do português, né? Pode-se notar que esse é um movimento relativamente recente nas empresas. A primeira coisa que eu posso falar para vocês sobre essa frase, can be noted that, ela é totalmente dispensável. A gente não precisa falar notou-se que, pode-se notar que, se a frase que vem na frente já expressa o sentido que foi notado, que foi observado, que foi qualquer coisa. Principalmente em inglês isso. Em português é muito natural ver isso, né? Vale a pena ressaltar que, vale observar que, pode-se notar que, tudo isso é muito comum em português. Mas quando vai para o inglês, fica uma estrutura desnecessária que a gente pode simplesmente eliminar. Então aqui, esse it can be noted that, a gente pode cortar aí direto para o this. E aí a gente vai ter aquela mesma estrutura do exemplo anterior. Então, on the technological transformation journey aspect, this is a relatively recent movement in companies. Então, com relação ao... tem esse aspect que também não é necessário, né? Com relação à jornada de transformação tecnológica, esse é um movimento relativamente recente. Como que a gente vai resolver isso? Mais uma vez, pegar esse assunto, transformar em sujeito e emendar ele com um verbo. Qual que é o nosso assunto? Technological Transformation Journey. E qual que é o nosso verbo? Is. Vamos ver como que fica? The technological transformation journey is a relatively recent movement in companies. Vejam como ficou bem mais direto e aqui é uma frase introdutória muito melhor para o assunto do que a que a gente tinha anteriormente, porque tinha uma introdução meia boca, assim, né? Onda, nananã, e tinha um sujeito repetido, uma frase com palavras desnecessárias. Então aqui a gente conseguiu
deixar a frase mais objetiva. Bom, e esses foram, né, os exercícios que eu quis trazer para vocês, com alguns exemplos, sobre essa forma de escrever com uma introduçãozinha sobre o assunto e depois esse erro que a gente comete, que eu já vi muito comum em artigos científicos, tanto em português quanto em inglês, de repetir o assunto dito anteriormente e criar uma repetição desnecessária mesmo. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, né, analisando alguns casos, comentem aqui embaixo, e se vocês tiverem algum trecho de artigo que vocês queiram que eu comente aqui, eu convido vocês a enviarem esse trecho para o nosso Instagram, que é unalinguística, @unalinguística. Aqui embaixo tem o link também para vocês irem direto para lá. Mandem um DM pra gente com esse trecho de artigo que você acha que é legal a gente comentar aqui no YouTube, que eu trago mais vídeos fazendo essas análises, tá bom? Lembrando, os trechos que eu trago aqui, eu sempre faço alterações neles, porque eles vêm de artigos reais, mas eu não posso trazer o trecho igualzinho está lá, por questões de confidencialidade. Então, qualquer trecho que você for mandar pra gente, leve isso em consideração, que o texto vai ser exposto aqui na internet, tá bom? Muito obrigada por terem assistido o vídeo até aqui e vejo vocês no próximo.